Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estarmos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical nesse primeiro trimestre do ano de 2025. O trimestre que tem por título Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. A lição de hoje, queridos, é a lição de número 2, que tem por título Somos Cristãos. E para essa lição, o texto áureo está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo de número 19, onde diz assim: Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. A verdade prática diz: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. A leitura bíblica em classe está na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículos de 1 a 9 e também o versículo de número 14, onde diz assim: Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, que lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E por causa dos falsos irmãos que tinham entremetido e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para os porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, mas se me dá, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada se comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, né, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, né, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeus, vive como judeus e não como judeu, ou vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Glória a Deus. Queridos irmãos, os objetivos dessa lição são, primeiro, apontar a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos. Segundo, elencar as pressões sofridas pelos apóstolos por parte dos judaizantes que se opunham ao evangelho da graça. E terceiro, mostrar de que forma a doutrina judaizante se fez presente entre os cristãos atualmente. Amados irmãos, como ponto de partida, né, como motivação para essa lição,
nós temos que, assim como estudamos semana passada, e assim, semana passada nós citamos que a presença das tendências heréticas, das seitas, não é? Isso não é uma coisa da igreja da atualidade, é uma coisa que vem digamos, se arrastando no decorrer da história da igreja. Agora, nos dias atuais, se apresenta, não é, com a nova roupagem. Então é uma coisa que vem se arrastando, mas que vem ali desenvolvendo suas estratégias. Então, assim como foi no início da igreja, né, os apóstolos eles tiveram de enfrentar ameaças no sentido da liberdade cristã, né? Tanto enfrentar ameaça como distorções dos ensinamentos apostólicos. Então, atualmente, nós, os cristãos, devemos estar atentos, irmãos, às investidas contra a ortodoxia da fé cristã, contra a verdadeira doutrina cristã. Então existe a necessidade, não é, de se fazer uma profunda reflexão sobre, por exemplo, a qualidade da pregação que predomina no meio evangélico nos nossos dias, né? E averiguar que, ou se de fato, os ensinamentos que estão sendo pregados, eles são fiéis à doutrina bíblica, ou se são tentativas de desviar a fé das pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Aí vem aquele questionamento: as pessoas são obrigadas a conhecer a palavra de Deus? Claro que são. Não é? A Bíblia diz que muitos pecam por falta de conhecimento da palavra. Porém, a mesma Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então, tanto a pessoa que escuta tem a obrigação de saber a palavra, como a pessoa que prega tem que ser consciente do seu papel de pregar a verdadeira palavra. Porque a Bíblia diz que as pessoas que escutam, elas estão ali para ouvir a palavra. E por meio do ouvir, a sua fé ser aumentada. Então, às vezes, nós temos, por parte dos que pregam, aqueles que pregam com objetivos específicos, como, por exemplo, de desviar da verdadeira doutrina, da doutrina ortodoxa ou da ortodoxia cristã, propriamente dita, ou então a pessoa que prega, ela está tão despreparada para pregar que ela também está sendo enganada. E ela está ali, na verdade, simplesmente repassando o engano, não é? Que por causa da sua ignorância, ou seja, da sua falta de conhecimento, ela se propôs a propagar. Então você veja que o cenário ele inspira muito cuidado. Pastor, e onde a gente fica no meio desse, não é, desse bombardeio aí, dessa guerra, desse vai e vem, num sentido popular, desse tirinete de informações e de situações. Nós ficamos, não é, irmãos, em oração para que o verdadeiro evangelho seja pregado sobre a nossa vida. Veja como é importante essa lição. Então, a igreja, ela herdou dos judeus muitas ideias. Isso aí é algo inquestionável, tá certo? Tanto na área, ideias e práticas, tanto na área teológica como na área da ética. Então, muitas coisas que nós praticamos hoje, por exemplo, na nossa maneira de se comportar, na nossa maneira de cultuar Deus, na nossa maneira de interpretar a Bíblia, é herança dos judeus. Por quê? Durante a jornada histórica da igreja, né, a igreja que começa em Jerusalém no dia de Pentecostes, ela começa numa comunidade judaica. Então você observa que nós herdamos, sim, traços do judaísmo. E esses pontos, não é, de herança, eles levaram e levam até os dias de hoje alguns a confundir a lei de Moisés com a graça, tá certo? A lei com o favor imerecido de Deus. Então, nessa lição,
né, nós veremos, dentre outras coisas, que Gálatas 2 é um relato de um dos debates que mostram o limite entre o judaísmo e o cristianismo, tá certo? E os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, ele teve muita dificuldade de mostrar isso às pessoas que têm tendências judaicas, ou seja, aos judaizantes, né? Então veja que é uma lição de extrema importância, dentre outras coisas que eu quero mostrar aos irmãos no decorrer dessa lição. Então, antes de continuarmos, vamos ver o que ao certo significa a palavra cristão. Então, segundo o dicionário, cristão ele é aquele que professa o cristianismo, não é? Ou o que é compatível com os princípios do cristianismo. Então, cristão é o nome dado às pessoas que seguem os ensinamentos e doutrinas deixados por Jesus Cristo. É importante a gente saber isso para a gente já saber definir quem nós somos, o que somos, de onde viemos, não é, irmãos? Isso aí é uma coisa que a gente precisa saber. Então, esse termo surgiu, o termo cristão, ele surgiu no livro dos Atos dos Apóstolos, né? No princípio da igreja. Lá em Atos 11, 26, diz que e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos, ou seja, aqueles que professam o cristianismo, não é? Ou aqueles que seguem os ensinamentos e doutrinas que eram deixados, que foi deixado por Jesus Cristo, tá certo? Então foram chamados de cristão. Então aqui será o nosso ponto de partida antes de comparar ali judaísmo com cristianismo. Então, olhe, preste bem atenção. Precisamos, a gente não precisa elaborar uma lição para falar mal dos outros. A gente precisa ter uma lição que identifique, deixe claro para a gente quem nós somos. Então, é um dos objetivos principais dessa lição. Nós precisamos saber o que nós somos, quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos. Isso a gente precisa ter consolidado. Como viemos do judaísmo, nós precisamos, primeira comparação aqui, é entender por que nós não somos judeus, nós somos cristãos. Então, primeiro, prevenindo-se após o conceito, prevenindo-se contra a tendência judaizante. Tá certo? Então, Gálatas 2, 1 e 2, baseado em Gálatas 2, 1 e 2, 14 anos depois, não é, de ter se convertido a Cristo, o apóstolo Paulo ele sobe pela segunda vez a Jerusalém. E essa segunda visita ela foi por revelação, né, conforme lá o relato do livro dos Atos dos Apóstolos. Não foi uma convocação pelos apóstolos para ele prestar conta. Ele teve o Espírito Santo mandou o apóstolo Paulo. Então nós não podemos confundir essa visita do apóstolo Paulo com a sua ida ao concílio de Jerusalém, conforme Atos capítulo 15. Não é? Então, a epístola aos Gálatas ela foi escrita antes do concílio. Não é? Porque não há menção dele, do concílio na carta. Não é? Visto que o concílio ele tratou do mesmo assunto. Mas a gente não pode confundir as duas coisas. Não é? Somando aos anos mencionados lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, então podemos afirmar que essa visita aconteceu antes da sua primeira viagem missionária. Tá certo? Isso aqui é uma questão bem teológica e bem interessante. Então é bom lembrar que essa reunião não foi um concílio, não foi um sínodo, não é? Então é possível que essa segunda visita, por meio de revelação, tenha ligação com Ágabo, não é? Pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. Então, aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Então ele tinha convicção de que recebeu esse evangelho de Deus.
E ele estava consciente de que na sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. Então Barnabé era judeu, não é? E seu nome aparece 3 vezes nesse capítulo. Não é? Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema. Tito, no entanto, sendo grego, ele foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação introduzir um incircunciso no meio dos judeus. Os judaizantes, eles queriam que Tito fosse circuncidado, né? Então, no Novo Testamento, nós encontramos a compreensão e a tolerância do apóstolo Paulo com os fracos da fé, a ponto de circuncidar Timóteo. Mas ele era judeu, né? Pois sua mãe era judia. No entanto, nessa ocasião em Jerusalém, onde expôs o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu nem um pouco, nem por uma hora, né? Isso por 2 razões. Tito era grego, né? Primeiro, Tito era grego, e segundo, porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Então preste bem atenção a essa contextualização, essa base que está sendo formada. Então, no início da igreja, tinha assim, com certeza, uma tendência judaizante, não é? E o motivo eu já expliquei. A igreja, ela surge no meio dos judeus, né? O dia do Pentecostes em Jerusalém foi em pleno no meio dos judeus, no meio da festa dos judeus. Então, o espanto do apóstolo. O que aconteceu? Então, tão logo, o apóstolo Paulo retorna de viagem, ele fica sabendo, não é, que os irmãos da Galácia, eles estavam vivendo outro evangelho. E isso deixa o apóstolo Paulo preocupado, porque como se desviaram tão rápido daquilo que ele tinha ensinado. Então, o verbo grego, não é metatiteste, não é, que significa deixar, abandonar, deserdar, mudar de pensamento, virar a casaca, né, que o apóstolo Paulo emprega nessa passagem. Ele era usado na antiguidade quando alguém deserdava do exército ou se rebelava contra ele. Então isso significa também mudança de partido político, não é, mudança filosófica, ou seja, mudança de entendimento, e também mudança de religião, né? Em outras palavras, os irmãos da Galácia, tá certo? Os irmãos da região da Galácia, visto que a Galácia não era uma cidade e sim uma região, eles estavam, em resumo, abandonando a fé que eles tomaram conhecimento. Daí o espanto do apóstolo em relação a essa questão. E aí vem a questão, então, quem eram os judaizantes? Então, o termo judaizante vem do grego, não é? Ioidazo, não é? Que significa viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos. Então, preste atenção, como a gente aprendeu o que é ser cristão, não é? Agora há pouco eu dei a definição do que é ser cristão. Agora eu estou falando do que é ser judaizante. Judaizante é viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos, né? E isso aparece uma única vez no Novo Testamento, lá na carta à região da Galácia, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, né? E eu faço essa observação mais uma vez. A carta aos Gálatas é a única carta que o apóstolo Paulo escreveu para uma região. Não esqueça disso para não falar errado para os alunos. O apóstolo Paulo escreveu cartas para cidades, como por exemplo Roma, né? Como por exemplo Tessalônica. E o apóstolo Paulo escreveu cartas a pessoas como Timóteo, Tito e Filemon. E ele escreveu uma carta a uma região, que é a região da Galácia. A única carta que traz o termo judaizante. Então, os judaizantes, eles eram opositores do apóstolo Paulo. Também foram identificados no versículo 4 desse contexto como sendo falsos irmãos, né? Então, eles são reconhecidos
no capítulo 1 da carta aos Gálatas, como os que se apresentavam como enviados por Jerusalém, a igreja mãe, né? Eles eram reconhecidos como os que eram enviados, né? Ou os que apresentavam, aliás, como os que se apresentavam como enviados por Jerusalém. Então, na verdade, esses homens saíram de Jerusalém por conta própria, né? Eles não tinham recomendação. O Tiago, ele nega formalmente as declarações dele, dizendo que eles não os havia enviado. Está lá em Atos 15, versículo de número 24. Então eles eram legalistas, eram homens que adotavam a lei, não é? Legalistas como verdade absoluta, eram legalistas dentre os judeus, por isso eram chamados de judaizantes. Então, esses judeus convertidos a Jesus Cristo, eles ensinavam que os gentios, eles deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação, né? Conforme Atos capítulo 15, versículo de número 1. E aí onde mora o perigo, né, irmãos? Eu vou lembrar para os irmãos que a lei não foi escrita para salvação. A lei, ela foi escrita para combater o pecado. Nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela graça. Está escrito na Bíblia, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Nós somos salvos pela graça, e o meio para nós alcançarmos a graça, o favor imerecido de Deus, é a nossa fé. Tá certo? Então, ali havia um clima de tensão. Então, não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante, não é, dos demais apóstolos de Jerusalém. Né? Então, à luz se a gente ler o versículo de número 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes. Né? Os outros apóstolos deveriam estar em plena atividade missionária em outras regiões. Então, os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio, tá certo? E conseguiram ser ouvidos pela multidão. Então, eles eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho, do apóstolo Paulo e do próprio cristianismo. Né? O pior de tudo é que essas pessoas, elas estavam infiltradas na igreja, né? E conseguiam até entrar em reuniões apostólicas. Ou seja, eles estavam no meio do povo, o perigo estava ali no meio do povo. Daí o clima de tensão. Daí você observa a maneira como os apóstolos, né? Eles viveram o clima de tensão, viviam numa tensão constante, porque essas pessoas, elas podiam, já que elas estavam infiltradas na igreja, elas podiam ter a oportunidade de falar, ou conseguir um momento para falar, e elas podiam influenciar com falsas informações as pessoas que ouviram. Só outro detalhe aqui, é que naquela época ali, ó, a gente não tinha a Bíblia escrita ainda. Tá certo? A gente não tinha a Bíblia como escritura. O cânon da Bíblia Sagrada ainda não estava fechado. A Bíblia não estava organizada como a gente tem agora. Então as pessoas iam ouvir. Entendeu? As pessoas iam para as reuniões, para os encontros, ouvir. E se elas ouviam heresias, elas iam naturalmente seguir as heresias que elas ouviam. Né, irmãos? Então, daí você consegue identificar comigo aonde mora o clima de tensão nessa história. Agora eu vou falar um pouco mais, para nós entendermos um pouco mais o contexto dos judaizantes. Então, os judaizantes, como eu já adiantei, mas reforçando aqui para os irmãos, eles desencadearam um poderoso ataque contra a autoridade do evangelho que era pregado pelo apóstolo Paulo. Então, os judaizantes, eles contestavam o evangelho da justificação pela fé somente,
insistindo na necessidade da legalidade da lei, como, por exemplo, a circuncisão e na observação de preceitos da lei como requisito para a salvação. Então, tendo atrapalhado a pregação do evangelho de Paulo, eles continuavam minando também sua autoridade. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, né, capítulo 2, versículo de 1 a 9, o apóstolo Paulo relata um episódio importante na história da igreja primitiva, onde ele subiu, né, a Jerusalém para discutir com os outros apóstolos a questão da justificação pela fé, né, e a questão da observância da lei por parte dos gentios. Então, o apóstolo Paulo já havia pregado o evangelho da graça, mas os judaizantes estavam causando confusão, não é? Dizendo que a salvação também ela dependia da observância da lei. Então, o evangelho, qual era o evangelho que o apóstolo Paulo pregava? Então, o propósito da viagem do apóstolo Paulo, registrado lá em Gálatas, capítulo 2, versículo de 1 a 6, o propósito da viagem era reafirmar a essência do evangelho pregado entre os gentios. E aqui, ó, eu quero trazer 4 pontos importantes para os irmãos, tá certo? 4 pontos importantes aqui chamam e merecem a nossa atenção. Então, o evangelho pregado aos gentios é o mesmo pregado aos judeus. Gálatas 2:2 diz: e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios. Então, a tese de Paulo é que não havia conflito entre o evangelho da circuncisão dos judeus e o evangelho da incircuncisão dos gentios. Entre o evangelho pregado aos judeus e o evangelho pregado aos gentios. Entre o evangelho pregado pelos apóstolos de Jerusalém e o evangelho pregado por ele. Então, a mensagem que o apóstolo Paulo pregou aos crentes da região da Galácia foi: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão dos pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então, só existe um evangelho, né? E um evangelho diferente seria outro evangelho, né? Ou seja, seria um falso evangelho, um evangelho que deveria ser anátema, né? Que deveria ser rejeitado, um evangelho que deveria ser maldição. Então, a prática da circuncisão ela não é necessária para a salvação. Não é? Então, Tito era um gentio que estava sendo provado. E o termo circuncidar-se, ele introduz um tema central dos falsos mestres judaizantes. Não é que Paulo ele discute repetidamente lá na região da Galácia. Não é? Então, ao contrário de Timóteo, a quem Paulo ele circuncidou porque a mãe de Timóteo era judia, Tito ele não é circuncidado, tá certo? Não foi circuncidado. Então, circuncidá-lo seria um sinal para todos os outros gentios de que o homem deveria seguir a lei judaica para se tornar cristão. Né? Os irmãos estão entendendo. Tito era de origem grega, Timóteo de origem judaica. Então, Timóteo foi circuncidado porque a sua mãe era judia. Mas Tito não. Se o apóstolo Paulo circuncidasse Tito, eu acho que os irmãos já compreenderam o que eu quero dizer, aí ele estaria pregando, concordando com a prática judaizante de que para ser salvo tinha que ser circuncidado. Então, como Paulo explica nessa carta, isso seria uma rejeição das boas novas de que a salvação é um dom de Deus para aqueles que creem em seu Filho Jesus Cristo. Então essa decisão, ela refutou a ideia de que os cristãos gentios, eles precisariam seguir as práticas da lei de Moisés para serem salvos. Então Paulo ele defendia, não é, que a graça de Deus e não as obras da lei é o que justifica o ser humano, não é, como enfatizado em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9.
né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, isso é o quê? Dom de Deus. Essa era a visão do apóstolo Paulo. Também a prática da circuncisão, ela não justifica ninguém, tá certo? Mas sim a fé. Então o apóstolo Paulo ensinou aos romanos, quando ele, esse detalhe aos romanos, quando ele disse, lá em Romanos capítulo 3, versículos do 28 ao 31, quando ele diz o seguinte, ó, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é? Preste bem atenção ao versículo. Concluímos, pois, que o homem é justificado, aqui eu não estou falando salvação, estou falando justificação. Justificado pela fé, sem as obras da lei. Né? Lembrando aos irmãos que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. A fé é o meio. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que o homem é justificado pela fé. Está falando do meio da salvação e não da salvação. Tá certo? Sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não também dos gentios? Não é? Também dos gentios, certamente. Também dos gentios, certamente. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Não é? Então anulamos, pois, a lei pela fé de maneira nenhuma. Não é? Antes estabelecemos a lei. Não é? Mas o apóstolo Paulo está deixando bem comum, não é? Bem claro aos irmãos que o que leva à salvação, o meio, não é a lei, o meio é a fé. Tá certo? Nós somos salvos pela graça por meio da fé e não por meio da circuncisão, né? Ou da observância da lei, estritamente, legalmente falando, não é? Então, qual é a tendência judaizante hoje? Então, o mesmo evangelho, né? O evangelho é um só, não existe dois evangelhos, tá certo? O evangelho de Pedro e de Paulo, também chamado respectivamente de evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação, né, irmãos? Pois o conteúdo é o mesmo. Então, ambos receberam a incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. Então, o compromisso de Paulo era com os judeus, né? Aliás, era compromisso de Paulo, me perdoe, vou corrigir aqui minha fala, era com gentios, né? Ele foi constituído por Deus apóstolo e doutor dos gentios, conforme a gente lê lá em 1 Timóteo, capítulo 2, também no 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Então, para pregar não aos judeus, né? O de Pedro era com os judeus, mas a mensagem era a mesma. A questão é que o apóstolo Paulo foi constituído por Deus para pregar aos gentios. E o apóstolo Pedro, constituído pelo mesmo Deus para pregar aos judeus. Então essa é a questão, essa é a diferença, mas o conteúdo é o mesmo. O mesmo evangelho que se prega a judeus, se prega também a gentios. Né, irmãos? Não existe diferença. Isso é interessante para o estudo, né, para desenvolver o pensamento do estudo desse trimestre. Então, o perigo da doutrina judaizante. Então, os apóstolos viram em tudo isso dois problemas sérios. Primeiro, a ameaça à liberdade cristã. E segundo, o perigo do cristianismo se transformar em uma seita judaica. Né? Então, os cristãos judaizantes, eles alteravam o cerne do evangelho. Né? Eles colocavam a lei como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário. Então, era de fato outro evangelho. Tá certo? Por isso o apóstolo Paulo os amaldiçoou lá em Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9. Então, na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não na dependência da lei, tá certo? Lutando contra os vícios da carne e buscando as virtudes do fruto do Espírito.
Aqui eu faço outra observação interessante. É que pela Bíblia, fruto do Espírito não é uma laranja com gomo. Não. Fruto do Espírito é um fruto bom. E o contrário dos gomos da laranja, nós temos as qualidades do fruto. A Bíblia não fala de vários frutos ou de pedaços do fruto. A Bíblia fala da o fruto, mas o fruto do Espírito é. E aí ela fala as qualidades do fruto: amor, paz, né? Longanimidade, alegria, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Pronto. São as virtudes, são as qualidades e não os pedaços. Né, irmãos? Então, é uma tendência contra a tendência judaizante. Nós precisamos aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei, lutando contra os vícios da carne e buscando as virtudes do fruto do Espírito. Tá certo? Então, as práticas judaizantes atuais são basicamente a guarda do sábado, a observância rigorosa do Kashrut, né? É o termo para as leis dietéticas, né? do judaísmo, a liturgia da sinagoga, o uso do shofar, né? Uma trompa geralmente feita de chifre de carneiro, o uso de talit, né? O manto ou chale usado para oração, e o uso do kippah, né? Que é um solidel que os judeus religiosos usam sobre a cabeça. Os judeus, né, os judeus messiânicos, principalmente em Israel, eles seguem a tradição judaica. Né? Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles. E tem amparo neotestamentário, né? É alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. Né? Ou seja, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar a sua tradição e cultura, ele precisa observar a Bíblia. Né, irmão? Isso é interessante. Também os não-judeus, né? Da mesma forma, é alguém chamado, estando incircuncidado, não se circuncide. Ou seja, ele não precisa se judaizar. Então é erro não judeu adotar práticas judaicas na liturgia do dia a dia para imitar o judaísmo. Então o apóstolo Paulo conclui: cada um fique na vocação para o qual foi chamado. E aí eu acrescentei aqui, ó, os judaizantes e a guarda da lei para a salvação, para a gente ter argumento, não é? Então o termo judaizante, como a gente já aprendeu, né, vem do grego, né, judaizo, que significa viver como judeu, adotar costume e ritos judaicos. Então eles aparecem no meio da igreja, né? E nem mesmo a decisão do Concílio de Jerusalém, conforme Atos 15, foi suficiente para detê-los, né? Pois eles continuavam insistindo na necessidade dos gentios convertidos à fé viverem como judeus. Né? E os seus discípulos, eles ainda estão por aí, né, irmãos? Nos dias de hoje, defendendo a guarda do sábado, as leis dietéticas prescritas por Moisés e alguns ritos judaicos. E aí a gente precisa cuidar disso. Então foram eles os primeiros perseguidores do apóstolo Paulo durante toda a sua vida. Foram os judaizantes. Não é porque eles acusavam o apóstolo Paulo de pregar contra a lei. Não é? Tanto os de fora como, não é, os falsos irmãos. Conforme a gente lê em Atos 21, versículo 28, também em Gálatas 2, versículos de número 4 e 5. Então a lei ela não foi dada para salvar, né, irmãos? A lei foi dada para revelar o pecado. Então a interpretação equivocada da lei de Moisés pelos judaizantes e outros legalistas que se opunham ao apóstolo Paulo, ele causou grandes problemas para a igreja nos tempos apostólicos. No entanto, os judaizantes de hoje ainda não compreendem o verdadeiro propósito da lei. Não é? Ela foi dada por causa da transgressão. Tá certo? Foi dada por causa da transgressão.
A Bíblia ela afirma em Romanos 3:20 que pela lei vem o conhecimento do pecado, não é? Porque se não há lei, como pode haver pecado? Não é isso, irmão? Se não houver lei de trânsito, como pode haver infração de trânsito? Né? Então, é uma coisa interessante, uma comparação para os irmãos raciocinarem. Então, o homem não teria conhecido o pecado se não fosse a lei, não é? Agora, a lei foi dada para demonstrar a necessidade da graça divina. Então, a lei ela não veio como solução final. A lei mostrava que o homem estava em pecado, mas ela não tirava o pecado, né? Para conscientizar os homens do pecado e da necessidade da graça de Deus. Ela mostrava essa necessidade, não é, de algo que transcendesse a própria lei. Então, Romanos 2, versículo 25 ao 29 diz: porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão, não é? Ou seja, não é a solução, né, irmãos? A solução é a graça, tá certo? Então, algumas questões, baseado em algumas perguntas, num sentido geral, algumas razões porque nós não guardamos o sábado para a salvação. E é importante os irmãos saberem. O sábado, ela faz parte da lei, e essa lei ela foi totalmente abolida por Cristo. Então a gente tem Efésios 2, 14 e 15, Colossenses 2, 14, também 7 e 18, 8 e 13, 10 e 9. Não é? E o que está evidente nesses textos? O que está evidente é que, ao cumprir Cristo e a lei, não é? Essa foi por ele, ao cumprir Cristo, não é, irmãos? A lei, não é? Ao cumprir Cristo a lei, quando Cristo foi cumpridor da lei, que o próprio Cristo diz: eu estou aqui para cumprir, não para, não para me rogar. Então, quando Cristo cumpriu a lei, então a lei foi por ele o quê? Desfeita, riscada, tirada do nosso meio, cravada na cruz, abrogada, acabada por envelhecer, não é? Tirada para dar lugar à graça. Então nós não precisamos seguir a lei, nós precisamos seguir Cristo. Se nós seguirmos a Cristo, nós seremos seguidores da lei. Nós veremos o pecado e veremos a solução para o pecado. Nós vamos ver a mais. Ou seja, Cristo transcende, ele vai além da lei. Né? A complicação com as coisas simples do Evangelho, ela gera confusão doutrinária. E esta confusão conduz à heresia. Então, daí surgirem aqueles que dizem que, para ser salvo, o homem tem que guardar o sábado. E que quem guarda o domingo tem o sinal da besta. Já pensou? Então, os grandes acontecimentos do cristianismo, eles não se deram no sábado, eles se deram no domingo. Então a gente pode citar alguns. Por exemplo, Jesus ressuscitou dentre os mortos no domingo, né? Jesus apareceu a 10 de seus discípulos no domingo. Jesus esperou uma semana e no primeiro dia da semana apareceu aos 11. Jesus apareceu no domingo a vários outros discípulos, conforme a gente vê em Mateus 28, 1 e 10, Lucas 24, 3 ao 35, João 20, 11. Então a promessa da vinda do Espírito Santo cumpriu-se no domingo, né? Que foi no dia de Pentecostes, que pela lei caía no primeiro dia da semana. Então, nesse primeiro dia da semana, os 3.000, né, conversos, aproximadamente 3.000, foram unidos à igreja, não é, neotestamentária. Então, no domingo, aconteceu no domingo. Interessante, não é? Então, a igreja primitiva guardava o domingo e não o sábado. Então, a verdadeira igreja do Senhor, ela nasceu no primeiro dia da semana. Guardou esse dia e ainda o guarda até hoje. Né? O apóstolo Paulo chama a guarda do sábado de rudimento fraco e pobre. Rudimento fraco e pobre, não é? No dizer do apóstolo Paulo, é algo sem muita importância.
não é? Alguma coisa para o qual não se deve dar muito valor. Então, as colunas da igreja, os apóstolos, né? Pedro, Paulo, João, Tiago, não é? O apóstolo Paulo, sendo doutor dos gentios, eles não guardavam o sábado, pelo contrário, eles foram duros e rigorosos, não é? No combate às doutrinas sabatistas. E se homens de Deus, considerados colunas da igreja, os apóstolos, colunas da igreja, não guardavam o sábado por não receberem tal preceito de Jesus Cristo, né, e do Espírito Santo, por que nós temos que guardar o sábado? Né, irmãos? Isso aqui é interessante. Então, Jesus ele fez diversos trabalhos no sábado. E foi no sábado que ele fez algumas obras, das quais eu quero relatar algumas, né? Relatar aqui para os irmãos. Então, a libertação de endemoniado, em Lucas 4, 31 e 37. A cura da sogra de Pedro, né? Em Lucas 4, 38 e 39. A cura do homem da mão mirrada, em Lucas 6, do 6 ao 11. A cura da mulher paralítica, né? Lucas 13, do 10 ao 17. A cura de um hidrópico, né? Lucas 14, de 1 a 6. A cura do paralítico de Betesda, né? Jesus não só curou, como mandou o homem carregar sua cama, né? Provocando ali protestos. A cura de um cego de nascença, e conforme João 9, do 1 ao 41, e a pregação aos espíritos em prisão, lá de 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 18 ao 20, também capítulo 4, versículo de número 6. Né? Então, em Jesus, não há diferença, para a gente terminar, entre circuncisão e incircuncisão, tá certo? Então, em Jesus não há diferença. Então, através de Jesus, Gálatas capítulo 5, versículo 6, nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Também, a verdadeira circuncisão é a do coração, conforme Colossenses 2 e 11, né, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Né? Também Colossenses 3 e 11, em Jesus não há grego nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, né? Ou cita servo ou livre, mas Cristo que é tudo em todos. Aleluia, né? Então a salvação ela é para os circuncidados de coração. Então a Bíblia diz que em Jesus não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. Então a verdadeira circuncisão é a do coração. E Paulo reforça esse ensino na sua carta aos Romanos, né? Romanos 2, versículo 28 e 29, onde ele diz, porque não é judeu e o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. 1 Coríntios 7, 19 diz, a circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Então o apóstolo Paulo ainda afirmou aos Gálatas que, porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Né? Gálatas 5 e 6. Gálatas 6 e 15 diz, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Não é? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, o resultado da reunião, ela foi desfavorável completamente aos judaizantes. Não é? Só o fato
de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo, já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica de Cristo. Então esse resultado ele serviu tanto aos da região da Galácia, como a todo o cristianismo nesses mais de 20 séculos de história. Então a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando a cultura hereditária de seu povo e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho, tá certo? Então, após estudarmos a questão dos judaizantes e a verdade bíblica sobre a observância do sábado, então fica claro que a salvação, né, e a verdadeira adoração não depende de rituais e práticas externas, mas depende da graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Então a igreja deve se manter firme na liberdade que Cristo conquistou, sem ceder a distorções, não é, irmãos, que tentam substituir a obra redentora de Cristo. Então, como Paulo nos ensinou, Cristo é o fim da lei, não é, para todo aquele que crê. Está lá em Romanos 10 e versículo 4. Então não precisamos de rituais, tá certo? Pois o que Deus busca é um coração sincero, convertido, né, irmão? Rendido à sua graça, que é a salvação, o favor imerecido de Deus para todos nós. Que lição extraordinária, irmãos. Maravilhosa essa lição. Maravilhosa. Né? Que Deus nos abençoe, que nós possamos, irmãos, estar firmes em Cristo. Todos nós estarmos firmes em Cristo. Observarmos essas questões aí legalistas, não é? Que elas devem ser observadas. E estarmos firmes em Jesus Cristo. Todos nós. É o que nós precisamos. Motive seus alunos. Se não ligou para cada um ainda, sinta falta dos alunos, daqueles irmãos da igreja que não estão vindo para a escola dominical. Os irmãos que são alunos também sintam falta dos irmãos. E juntos vamos fazer a escola dominical da nossa igreja crescer. Deus abençoe, queridos. Se Jesus não voltar, próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 3. A paz do Senhor e uma excelente aula a todos.